O que eu aprendi não é o que... Olha, eu vou falar para vocês agora... Troquei de câmera aqui? Tá. Eu vou falar para vocês agora, não é o que eu acredito sobre agricultura de precisão. É o que eu aprendi sobre agricultura de precisão. Ó, tem mais alguma coisa aqui, ó. A Ana Lívia disse o seguinte: agricultura de precisão é o conjunto de ferramentas e tecnologias que permitem ao produtor rural otimizar o trabalho no campo. Eu vou usar a frase da Ana aqui, porque foi isso justamente que eu aprendi. Que a agricultura de precisão seria um pacote de tecnologia, de implementos de ponta, tá? Que fizessem com que o produtor aumentasse suas produtividades, reduzindo o consumo de agrotóxico, de fertilizantes, de insumos de uma forma geral. Tá? Quando eu falo reduzindo, no final das contas, a gente acaba, quando se usa e vive a agricultura de precisão, a gente acaba, no final das contas, reduzindo sim o consumo, mas em muitas partes da área a gente aplica em altas doses, outras reduzem. Então, a agricultura de precisão é fazer de forma precisa uma adubação com taxa variável, né? É fazer de forma precisa uma pulverização, uma aplicação de herbicida, aplicando herbicida somente onde realmente tem mato, com doses variáveis. Isso foi o que nós aprendemos sobre agricultura de precisão, e isso não está errado. É isso mesmo que é agricultura de precisão. Porém, sem o que eu vou falar, não existirá agricultura de precisão. Agricultura de precisão é tudo que vocês escreveram, está tudo certo, tá? Porém, sem uma mentalidade que eu vou passar para vocês, será impossível a gente viver agricultura de precisão. Tá? Agora, antes de eu falar o que é agricultura de precisão, aos meus olhos, aos olhos do Grupo Bioflora, eu quero falar com vocês aqui algo que vocês precisam saber antes mesmo de a gente falar de agricultura de precisão sobre a nossa ótica. Pensa assim, a gente enxerga, eu estou olhando para as paredes, nós estamos em um salão aqui, de treinamento nosso, que cabe para 300 pessoas aqui. Eu estou olhando e estou vendo as paredes desse salão. Só que eu não estou vendo o alicerce desse salão. E o que nós vamos falar aqui hoje é o alicerce da agricultura de precisão. É algo que sustente, que dê base. Porque senão a gente pode ter maquinários, pode ter conhecimento de tecnologia e não viver a agricultura de precisão. Tá? Mas antes, nós vamos chegar lá, mas aguenta aí, tá? Antes de falar de agricultura de precisão, eu preciso falar com vocês de mentalidade no agronegócio. Eu disse lá no início dessa palestra que nós temos solos férteis, nós temos um ambiente de produção muito bom, nós temos tecnologia, nós temos equipamentos de ponta, tá? Só que ainda falta no agronegócio o que eu chamo de mentalidade. Tá? Mentalidade, porque ideias redondas não circulam em mentes quadradas. O produtor pode ter o equipamento de ponta, com dose variável, ele pode até ter feito uma faculdade, só se ele não tiver uma mentalidade que acompanhe toda essa tecnologia, ele nunca, por mais que ele tenha condições e implementos para viver de agricultura de precisão, ele nunca vai conseguir se apossar, se tomar posse, né, colher frutos da agricultura de precisão. Tá? Na visão do Grupo Bioflora, olha só o que eu vou dizer, gente. Na visão do Grupo Bioflora, nós precisamos de 2 princípios no agro antes de falar de agricultura de precisão. Eu já até falei, né? Nós precisamos enxergar a nossa propriedade como uma empresa. Anote isso daí, gente. Antes de falar de agricultura de precisão, você precisa entender que todo fundo agrícola, que toda propriedade rural é uma empresa. Senão, não funciona, tá? E nós precisamos nos enxergar como gestor dessa mesma empresa. Então, para aí, olha, antes de agricultura de precisão, eu preciso entender que o meu sítio, que é a minha fazenda, que o sítio ou fazenda que eu trabalhe, é uma empresa. E se aquilo é uma empresa, eu sou o gestor dessa empresa. Esse é o primeiro pilar da agricultura de precisão. Porque sem isso não vai funcionar. Porque sem isso você vai correr o risco de ter o equipamento de ponta e não usar a dose variável. E não usar a taxa variável. E não extrair o máximo desse equipamento. Tá? E se o meu sítio, a minha fazenda é uma empresa e eu sou o gestor dessa empresa, eu preciso ter um departamento financeiro nessa empresa.
Eu preciso saber, inclusive, quais são os benefícios de usar a agricultura de precisão. Eu preciso saber, inclusive, se eu investir X mil em uma máquina de 1 milhão, em quanto tempo esse 1 milhão me volta? Para saber se é vantajoso ou não isso. Mas nós vivemos uma realidade muito diferente dessa realidade. 90% das empresas agrícolas que eu vou dar consultoria, o cara não sabe quanto ele faturou no ano anterior, ele não sabe qual está sendo a sua margem de lucro, ele não sabe quanto ele gastou para produzir aquilo. Ele está totalmente perdido financeiramente falando. Cara, se eu não tenho um bom financeiro, um bom administrativo, eu acho que a agricultura de precisão nunca vai funcionar. Ou pelo menos você não vai saber se ela está te rendendo frutos ou não, né? Uma outra coisa que uma empresa agrícola tem que ter é um departamento de compras. Porque hoje, gente, com essas cooperativas, o que acontece? A gente liga e manda vir. A gente não cota. A gente não... É mais simples, é mais fácil, porque eu conheço o vendedor, eu não coto, eu simplesmente ligo e mando vir. É assim que funciona em 90% dos meus clientes e não deve ser diferente aí na sua região. Entendeu? Só que não poderia ser assim. Não poderia ser assim, tá? Aí, talvez você esteja se perguntando, mas o produtor rural, ele não tem um departamento financeiro. Ele também não tem um departamento de compras. Eu concordo com você. Só que aí você bate no peito, você técnico, você como agrônomo, você como um aluno que se formou em tecnologia, em tecnologia, como que é? Tecnologia em agropecuária de precisão? Você que se formou nesse curso aí, você não tem essa mocinha lá na fazenda para você, mas você é ela. Você entende isso? O fazendeiro, ele não vai ter um departamento financeiro, ele não vai ter um departamento de compras. Mas só que quando ele não tem, ele tem que ser esse departamento de compras. Entende isso? Um RH, gente, vocês não têm noção do fundamento de um RH no agronegócio. Para que serve um RH, um recursos humanos, ou um departamento de contratação? Olha só como que a gente, eu nem sei uma palavra para usar aqui, mas como a gente peca nisso. A gente pega uma máquina, uma colhedora de 2 milhões talvez, de 3 milhões talvez, e coloca nas mãos de uma pessoa que nós contratamos de qualquer jeito, que muitas vezes essa pessoa é desequilibrada emocionalmente. A gente nunca pensou que uma fazenda tinha que ter um bom RH. Você não precisa ter, mas você tem que ter alguém que faça a contratação para você. Ou você tem que estudar e aprender sobre contratação. Nós temos uma empresa, uma de nossas empresas, ela faz recrutamento para grandes empresas. E quando a gente contrata, a chance de erro minimiza muito. A chance de erro diminui muito. Entende isso? Então, olha a importância de se ter um RH. Um RH que contrata, que promove, que cria plano de carreira. Gente, é esse o agronegócio do futuro. Se o técnico, se o produtor não tiver essa mentalidade, ele nunca vai viver de agricultura de precisão, por mais que ele tenha equipamentos precisos. Por quê? Porque a mentalidade dele não acompanha, entende? Nós precisamos desenvolver processos no agronegócio. Vou voltar um pouco. A nossa fazenda é uma empresa, e se a nossa fazenda é uma empresa, nós somos gestores dessa empresa. E se nós somos gestores de dessa empresa agrícola, nós temos que pensar e olhar e analisar e trabalhar o financeiro, o departamento de compras, o RH, nós temos que criar processos. Por que eu falo de processos? Aconteceu comigo recentemente em uma usina que eu dou consultoria, o dono da usina me falou, Fernando, eu vou morrer, eu vou infartar, cara. Sabe por que eu vou infartar? Porque olha só, nós temos 300 tratores aqui arando. Imagina que cada um desses tratoristas estão arando em uma profundidade, em uma velocidade diferente. Tudo diferente. Mas sabe o que falta? O problema lá não são os tratoristas, nem os tratores. São equipamentos de ponta, mas não estão sendo usados como se fossem equipamentos de ponta, por falta de processo. Provavelmente aqueles tratoristas foram contratados por QI, quem indica?